Bom dia novamente, gente. Espero que agora vocês estejam mais acordados. Deixa eu estar entrando aos poucos. Vamos. Gente, ficou combinado na aula anterior a gente resolver as questões, né? Do livro de vocês. Fazer a resolução. Certo? Peguem aí, tá bom? O livro e o caderno de vocês para acompanhar. Quem não tiver feito, responder, né? E quem já tiver realizado as questões, vê aí as respostas que eu coloquei, se faz sentido, né? Se bate com a de vocês, tá bom? E qualquer dúvida a gente ir tirando no decorrer da aula, tá bom? Bom dia, Renata. Novamente, né? Graças a Deus, na aula passada não dei tchau para vocês, né? Igual eu dou toda vez, como se não fosse ver vocês mais no dia. Vou ver se eu vou continuar assim. Bom, gente, vamos aí, tá bom? Resolver as questões. Já tem 15 alunos. Ver se entra mais alunos depois, tá? Mas aí eu não posso esperar os alunos decidirem entrar, né? Porque a gente tem tempo, né? Para acabar a aula. É a última aula também, vocês já devem estar todo mundo com vontade de comer, de descansar um pouquinho, né? Geralmente na última aula tá todo mundo com o cérebro já cansado, não quer mais assistir a aula, mas vamos resistir, viu? Vamos assistir a aula de filosofia. Bom, gente, vamos aí para a primeira questão, tá bom? Até hoje, as pessoas gostam de admitir que o nosso conhecimento ele deveria se regular pelos objetos, ou seja, só existem as coisas que a gente consegue ver, que a gente utiliza os nossos sentidos. Por quê? Porque essas pessoas elas vão utilizar o debate, aí são os empiristas, eles vão utilizar o debate de que, por exemplo, eu só sei que essa máscara existe porque eu pego nela, porque eu a utilizo e porque eu estou vendo. Ou seja, eu utilizo alguns dos meus sentidos, né? Obviamente, eu não vou comer uma máscara. Então, eu utilizo alguns dos meus sentidos. Então, eu sei da existência dessa máscara, certo? Porque eu utilizo os meus sentidos. Então, isso vai ser discutido pelos empiristas. Lembra? A gente já estudou alguns empiristas, né? Então, seria basicamente isso. Ou seja, o nosso conhecimento ele é desenvolvido quando eu sei que aquele objeto ele existe, tá bom? Então, é assim que eu começo a adquirir conhecimento. Esses filósofos vão defender essa vertente, tá bom? Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malograficamente, eu não sei porque que as pessoas utilizam essas palavras, né? Malogravem-se, ou seja, utiliza-se, tá? Com esse pressuposto. Aí ele já está falando da questão da razão. Que o quê? Para a gente construir um conhecimento, um conceito, a gente precisa desenvolver o nosso conhecimento, não é? Ou seja, alguém botou o nome disso de máscara, certo? Ou disso aqui de pregador, ou disso aqui de celular. Mas alguém colocou um conceito, alguém deu um conceito, ou seja, eu preciso utilizar também do meu conhecimento, da minha razão. A gente viu com Kant que ele faz o quê? Ele junta essas duas correntes filosóficas, que é o empirismo e o racionalismo. Lembram que a gente falou na aula passada? Então, o texto está falando disso, tá bom? Tentemos, pois, uma vez experimentar, se não, se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo-se que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Então, aqui ele está falando o quê? Que a gente poderia deixar de colocar o objeto, certo? Como base do conhecimento e começar a utilizar o quê? O nosso próprio conhecimento, ou seja, desenvolver o nosso conhecimento, que é o que? A razão, tá bom? É isso que Kant falou durante todo o seu debate, que a gente já vem trabalhando nas aulas passadas, que é a união das duas correntes filosóficas, que é a razão, o racionalismo, tá bom? Adquirir conhecimento e o empirismo, certo? Experiência. Oi. Viu, gente? Vamos aí para as alternativas. Aí tem, o trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como a Revolução Copernicana da Filosofia de Kant, que a gente trabalhou na aula passada. Que é o quê?
Ele vai utilizar o mesmo debate de Copérnico. Copérnico ele vai falar da mudança da astronomia, tá? Do geocentrismo para o quê? Para o heliocentrismo, tá? Ele vai falar, trazer a mudança do universo, certo? Bom, Kant ele vai pegar essa vertente e vai colocar para mudança da filosofia. Então, ele deixa de trabalhar ou a defesa do racionalismo ou a defesa do empirismo e ele vai juntar, ele vai dizer por que a gente não junta isso e deixa de colocar o objeto como centro do conhecimento e coloca agora o homem, que é o sujeito, o homem e o ser humano, certo? Que vai ser o sujeito. Por quê, professora? Porque o ser humano é quem atua, o ser humano ele é ativo, certo? Eu pego um objeto, ao mesmo tempo que eu vou construir o conceito sobre esse objeto. É porque quando a gente nasce, alguém já diz, olha, o nome que você dá a isso é caneta. Mas alguém construiu esse objeto e deu o nome desse objeto de caneta. Explicou por que eu vou utilizar ele para escrever, para rabiscar, entenderam? Ou seja, o ser humano ele é sujeito, ou ele é ativo, tá bom? Dessa prática. Ele não é passivo, tá? Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui uma mensagem. Bom, gente, é porque vocês ficam mandando mensagem no chat, às vezes eu fico olhando para ver se há alguma dúvida, tá bom? Bom, então vamos aí. Letra A. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Seria a alternativa, porque a gente viu que os empiristas, eles defendem o quê? A experiência, certo? Ou seja, que eu utilizo os meus sentidos como forma de adquirir conhecimento, ok? Já os racionalistas vão utilizar a razão para desenvolver o conhecimento, certo, gente? Então, um pensa diferente do outro. Se vocês lembrarem, nós estudamos essas duas correntes filosóficas e foi uma separada da outra, certo? Não sei se vocês lembram disso, mas a gente trabalhou essas duas correntes filosóficas, tá bom? Letra B, defendem que o conhecimento é impossível. A gente já pode parar por aqui. Pelo contrário, as duas falam de como adquirir conhecimento, tá bom? C. Revelam a relação da interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Não, por quê? Porque o empirismo ele vai colocar só a experiência como fonte de conhecimento. Então, ele não fala que uma corrente filosófica depende da outra, certo? Quem vai falar isso é quem? É Kant, tá bom? D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, a primazia das ideias em relação aos objetos. O racionalismo não vai trabalhar isso, tá bom? Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Pelo contrário, ele utiliza as duas, né? Ele vai ser o filósofo que vai dizer que uma é importante para ajudar a outra. Uma pode ajudar, auxiliar na outra, tá bom, gente? Tranquilo aí na primeira questão? E, gente, vocês estão assistindo a aula, né? Sim. Sim. Porque vocês ficam caladinhos, eu fico pensando, deve estar comendo lá na cozinha de casa e só... Só ligaram e estão em casa. Porque pai, um dia eu estava assistindo um jornal, aí meu pai, ele é assim, aonde ele encosta, ele dorme. Eu sou igual a ele, onde eu encosto, eu durmo. Tanto que quando eu estou assistindo aula, eu sento numa cadeira, nem que eu fique com dor na coluna, dor nas pernas, mas eu sento na cadeira, porque se eu encostar no sofá, eu durmo. Se eu deitar numa cama, eu durmo. Sou ótima para dormir, não tenho problema nenhum para dormir. E aí, foi ontem, eu até gravei. Ele botou o jornal no celular, né? E deitou na cama do meu quarto. Quando eu dei fé, ele estava com o braço bem assim, ó. Penando e ele dormindo. Eu gravando, morrendo de rir. Aí eu fico, será que os meninos estão igual a pai? Tanto que eu gravei depois para não postar. Os alunos no EAD. Liga, né? Liga e fica dormindo e fica tá assistindo nada. Aí quando o professor diz, João, aí acorda, presente, professor, tô aqui, estava dormindo. Por isso que eu fico, será que os meninos estão aqui mesmo? Deixa eu falar para ver se a câmera ligada. Dão um oi. Pois é, Guilherme, mas os outros não estão aí, eu não sei, né? Estão assistindo aula, de vez em quando eu fico perguntando, gente, vocês estão aí? Bom, então vamos aí continuar. Segunda questão.
Com base no trecho abaixo, explica a relação entre a sensibilidade, ou seja, a utilização dos sentidos, tá bom? E o intelecto no processo do conhecimento. Ou seja, sensibilidade, 5 sentidos, tá bom? E intelecto, razão. Tá? Então, observem, gente, o que vocês não podem esquecer é que Kant ele utiliza essas duas correntes filosóficas. Eu acho que até fica um pouco repetitivo, eu sempre estou falando aqui, empirismo, racionalismo, empirismo, mas são as duas correntes filosóficas. Kant, ele vai ser o filósofo que vai olhar e vai dizer, olha, gente, nenhuma das duas correntes filosóficas está errada, nenhuma das duas. Uma está certa e a outra também. Não necessariamente para uma corrente filosófica estar certa, a outra precisa estar errada. Então, ele observa e diz, olha, as duas são fontes de conhecimento, certo? A gente precisa desenvolver a nossa razão para a gente adquirir mais conhecimento, não é? Ao mesmo tempo que a gente precisa dos nossos sentidos para adquirir conhecimento. Eu preciso pegar a garrafa, lá vou eu trazer minha garrafa de novo, né? Eu preciso pegar, alguém me explicou que eu coloco algo dentro dela, que eu posso beber aquilo, certo? Eu pego, eu olho, então eu utilizo os meus 5 sentidos. O empirismo vai falar disso, a gente precisa das nossas experiências para adquirir conhecimento, certo? Então, quando ele vai observar, ele vai dizer, olha, as duas estão corretas, então por que não utilizar essas duas correntes filosóficas, né? Então, vamos aí. E aí ele escreve esse texto. Observem que é dele, é de uma obra dele, tá bom? Tá no livro aí, ó, Crítica da Razão Pura. A gente viu que é uma das obras filosóficas de Kant, tá bom? E aí tem, sem a sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado. Ou seja, se eu não adquiro aquilo através da minha experiência, eu não sei que aquilo é um objeto. Ou seja, eu preciso olhar a árvore para me dizer que aquela árvore existe, tá bom? Sem o entendimento, nenhum seria pensado. Ou seja, se a gente não estudar para entender as coisas, a gente não entende elas, não é? Por exemplo, na história, a gente estudou a Revolução Francesa. Se a gente não tivesse estudado a Revolução Francesa, a gente nunca iria entender a Revolução Francesa, nem saber que ela existe. Então, a gente precisa utilizar da razão, do entendimento, como também da experiência, tá bom? Pensamentos sem conteúdo são vazios. Intuições sem conceitos são cegas. Então, ele está falando aí do pensamento e da intuição, ou seja, empirismo e racionalismo. Eu acho muito massa essa parte dele, porque ele fala, ó, pensamentos sem conteúdos são vazios. Lembra da fenomenologia que eu falei para vocês, que é o estudo dos fenômenos, a ação da nossa mente? Como eu falei para vocês, mesmo que alguém diga, por exemplo, com certeza vocês já viram alguém parado assim no tempo? A pessoa para, às vezes está até olhando para você, mas ela está olhando para você, mas ela está com o pensamento em outra coisa. Com certeza vocês já viram, ou já aconteceu com vocês. Você está aqui parado, você obviamente está com o olhar direcionado para algum lugar, mas você está com o seu pensamento em outra coisa, totalmente sem noção. Às vezes alguém chega e pergunta, tu está pensando em quê? Aí tu diz, não estou pensando em nada. Sim. Mas aquele tô pensando em nada, você está pensando em alguma coisa, mesmo que seja o nada. Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês, gente, o que é o nada? Vocês têm uma concepção do que é o nada, não tem? É algo sem noção, é um vazio. Então, assim, é isso que Kant está falando. A gente precisa, né, do conhecimento, porque o nosso pensamento, ele não é vazio. Quando eu estou pensando, gente, eu estou pensando em algo ou em alguma coisa. Por exemplo, agora, vocês estão pensando em alguma coisa. Vocês estão pensando, ó, a professora é doida, ou eu quero que ela acabe logo para me almoçar. O que é que eu vou fazer à noite? Será que eu já vou jogar Free Fire? Será que eu já vou assistir uma série? Então, assim, vocês estão pensando em alguma coisa, mas vocês estão pensando em algo ou em alguma coisa. Estão pensando em alguém que vocês gostam, ou estão pensando no que é que vocês vão fazer no final de semana. Mas a nossa mente, ela sempre está articulada em algo ou em alguma coisa, certo? Então, é isso. Nosso pensamento, ele não é vazio. E é isso que Kant está falando. Por isso que é importante a gente entender o racionalismo. Certo? E aí, quando ele fala aí da intuição, a intuição sem conceito, ela é cega. Ou seja, quando a gente cria algo, a gente dá um conceito para aquilo. Então, ele está falando da utilização do empirismo e do racionalismo, tá bom? Então, o que é que ele pede aí? Com base no trecho, explique a relação entre... Aí a gente vai falar sobre o empirismo e o racionalismo, tá bom? Então, vocês teriam que falar disso de acordo com o texto.
tá bom? Eu coloquei na segunda questão para vocês. Já expliquei, né, mas vou enfatizar. O ser humano, ele adquire conhecimento por meio de um composto. É isso que Kant vai explicar. Que é o quê? A sensibilidade que recebe, né, conforme espacial e temporal, as impressões sensíveis, ou seja, quando a gente utiliza os nossos 5 sentidos. Lembrem, quando eu pego nessa garrafa, vai chegar alguma coisa na minha mente, não é? Vai chegar o quê? Que isso é uma garrafa, que eu posso abrir isso aqui, beber a água. Então, várias informações estão chegando na minha mente, certo, gente? Então, isso eu estou utilizando os meus 5 sentidos. Está tendo informações, certo? A minha mente, ela está tendo informações, certo? Que, obviamente, se alguém abrir isso aqui, pegar e bater na cabeça, alguém vai dizer, isso é louco, não é? Por quê? Porque ele não está fazendo o que é relacionado à nossa mente, o que é o intuito de uma garrafa, certo? O entendimento pensa os fenômenos por meio de conceitos. Sem sensibilidade, nada pode ser captado. Ou seja, sem os meus 5 sentidos, eu não vou conseguir entender as coisas, certo, gente? Por exemplo, quando uma pessoa ela é cega, né? Quando ela não tem a visão, ela vai utilizar dos outros sentidos, certo? Tanto que às vezes as pessoas falam, ó, alguém que tem alguma deficiência, né? Por exemplo, não tem a visão, ele vai utilizar outros sentidos para conseguir entender os objetos. Não é isso? Você já deve ter estudado sobre isso, né? Então, ou seja, a gente adquire através de outros sentidos. Inclusive, essas pessoas conseguem aprimorar melhor outros sentidos melhor que a gente, tá bom? E sem o entendimento, os fenômenos, eles não podem ser pensados. Ou seja, sem o entendimento das coisas, a gente não está utilizando a nossa razão. Tá bom, gente? Certo? Tranquilo? Sim. Quer que eu repita? De boa? Vamos para a terceira questão aí. Eu posso ler a minha segunda? Pode, Gui. Eu coloquei, segundo Kant, nós conformamos os fenômenos por meio de nossa sensibilidade, que é a maneira como recebemos as sensações, e também por meio de nosso intelecto ou entendimento, que é a maneira como pensamos as sensações recebidas. Certo, certíssimo. Que aí é quando a gente constrói os nossos conceitos, né? Ou seja, a gente dá nome às coisas, tá? Bom, vamos para a terceira questão. Leia o texto e responda. Por que para Kant seria disparate, ou seja, um absurdo, conhecer uma coisa como ela é em si? E aí, lembrem quando eu falei para vocês de representação. Lembra quando eu falei para vocês que cada um utiliza de acordo com a sua vivência? Lembra que eu falei da briga? Falei que se a gente estivesse lá no centro da cidade e estivesse acontecendo uma briga, né? Tivesse eu e mais 3 de vocês lá no centro da cidade, mas cada um em um canto, né? E aí no outro dia a gente teria uma aula presencial. E aí eu comentaria, gente, vocês estavam lá, né? Vocês viram a briga que teve lá no centro ontem de manhã, não sei quem bateu não sei quem, enfim, chamaram a polícia. Aí vou começar a falar as coisas, né? E aí vocês começam, professora, a senhora viu isso? Alguém deu um chute, e eu vou dizer, não vi não. Aí a gente vai começar a comentar. Cada um vai falar o que viu. Cada um vai falar aquilo que utilizou os seus sentidos. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, como eu falei para vocês, tem coisas da briga que eu vou ver que outro de vocês, né, alguns de vocês vão ver, mas eu não vi. Então, cada um vai dar aquela sua experiência, o que viu. Então, a gente vive de acordo com o nosso cotidiano, a nossa vivência. Então, tem coisas que eu entendo, por exemplo, que eu defendo, que alguns de vocês talvez não defendam. Por quê? Porque a nossa vivência ela é diferente, certo? Então, é exatamente isso que ele está falando. Porque, para Kant, né, seria um absurdo conhecer, a gente dizer que a gente conhece as coisas como ela é em si. Como eu falei para vocês, existe uma árvore. O que a gente está vendo é uma representação da árvore, porque o conceito perfeito da árvore está na nossa mente, certo? Aquilo que eu estou vendo é o que eu estou utilizando os meus sentidos, principalmente a minha visão, tá bom? Tranquilo? Vamos aí para o texto. Bom, de Kant também. Após as claríssimas provas que oferecemos acima, seria um disparate, ou seja, um absurdo, se esperássemos conhecer de qualquer objeto mais do que pertence à experiência
possível que temos dele. Ou seja, gente, a gente fala sobre o objeto através da experiência que a gente teve. Ou seja, a experiência que eu tive com o objeto não é o mesmo que o Guilherme vai ter, tá bom? Não é o mesmo que o Heitor vai ter, não é o mesmo que cada um, a Maísa vai ter. Ou seja, a nossa vivência, ela é diferente, não é? Então, cada um vai falar, vai ter uma representação do objeto totalmente diferente. Então, não tem como eu falar que aquela minha representação do objeto, ela é a verdadeira, certo? Por isso que ele fala, ó, por isso que para Kant é impossível conhecer uma coisa em si, porque cada um tem uma representação diferente. Aquilo que a gente está vendo é uma representação, certo? Do que a gente adquire através dos nossos sentidos, tá bom? Terceira questão, foi que eu coloquei para vocês. Segundo a filosofia kantiana, só se pode conhecer uma coisa que foi conformada pela sensibilidade e compreendida pelo entendimento. Ou seja, a gente precisa utilizar as duas correntes filosóficas, tá bom? Que é o entendimento, eu preciso utilizar da minha razão, certo? E também da sensibilidade, que é os meus sentidos, tá bom? Ou seja, as coisas que aparecem à mente, os fenômenos ou as representações, aparecem sob determinadas condições de sensibilidade. Como eu falei para vocês, eu posso dizer, gente, agora no rio Tietê, uma pedra está pulando na água. Eu posso falar, não posso? Mas eu posso comprovar para vocês, eu estando dando aula aqui para vocês? Não posso. Não é? Então, eu estou dando só uma especulação. Então, ou seja, eu preciso, para Kant, utilizar os dois, que é o que? As duas correntes filosóficas, que é a sensibilidade. Eu só posso provar aquilo quando eu mostro, certo? Quando eu mostro para as pessoas. E quando eu começo a compreender, que é o quê? Utilizar a minha razão. Ok, gente? Estão entendendo? Sim. Tem gente levantando a mão, não sei se é para falar. Ou se é para dizer que está presente. Eu apertei a mão sem querer. Ah, tá bom. É porque eu fico na dúvida, né? Às vezes a pessoa quer que eu pare a aula para fazer uma pergunta, né? Aí eu fico na dúvida, por isso que eu parei para perguntar aqui para vocês, se vocês estavam entendendo. Bom, gente, então vamos aí para a quarta questão. Observe. Ler minha terceira? Pode, leia. Eu coloquei, segundo Kant, a realidade humana é uma construção que depende de nossos sentidos ou de nossa experiência visível, sensível. Quer dizer, só podemos conhecer a realidade por meio do filtro dos órgãos do sentido. Certo. Certíssimo. Vocês precisam só entender a base do conhecimento de Kant é não utilizar só uma corrente filosófica, mas sim entender que uma precisa da outra, certo? A gente utiliza dos sentidos e ao mesmo tempo a gente precisa ter o raciocínio para entender as coisas, certo? Quarta questão. Observe a imagem e faça o que se pede. Vocês observarem aí, né? Tem um ipê da cor amarela, certo? Que é uma árvore, né? Chamada de ipê, certo? Bom, aí tem quais são as diferenças entre a árvore da foto e uma árvore real? Qual é a diferença delas? Eu até dei o exemplo de um quadro, não foi para vocês na aula. Se eu trago um quadro aqui com uma maçã, acho que eu falei a fruta da maçã, mas eu vou mudar, vou botar outra fruta. Se eu trago um quadro com kiwi, mudei muita coisa, né? Mas eu trago um quadro com kiwi para vocês. E eu falar, gente, esse quadro, ele é a realidade? Vocês vão dizer, não, é uma representação, não é? Porque ali não é o kiwi. Ali não tem como eu pegar o kiwi do quadro e comer, né? Ali é o que? Uma representação. Alguém fez, ou pintou, tirou uma foto e fez aquele quadro, certo? Então, é uma representação, certo? Então, ele está perguntando aí quais são as diferenças. Eu coloquei para vocês, letra A, né? As diferenças são muitas. A foto é apenas uma representação da árvore real sem suas características. Por quê? Porque aqui a gente está vendo a fotografia, né? Mas, por exemplo, a gente vê que ela é grande, né? Porque ela é maior que a casa e que esse casarão, né?
Mas a gente tem apenas uma noção do tamanho dela através da foto. Eu não tenho noção do tamanho dela, da espessura dela, do tronco. A foto, gente, ela é totalmente diferente do real. Eu acho que vocês já estudaram, eu não sei qual é a disciplina que trabalha basicamente isso, eu já dei em artes. Mas, quando você está mais próximo da câmera, por exemplo, você fica maior. Quanto mais distante você está da câmera, você fica menor, certo? Então, observem que é a questão de aumentar e diminuir. Então, a fotografia, ela faz isso, certo? Ela aumenta ou diminui aquele determinado objeto ou aquele sujeito, que pode ser uma pessoa também, certo? Então, é isso que eu estou falando aí quando eu escrevo para vocês, que é totalmente diferente as características. Ela é tridimensional, existe folhas, existe tronco, e tudo isso é levado em consideração, porque a fotografia, ela vai trazer um tamanho que a gente sabe que é totalmente diferente da realidade, certo? Que eu coloquei aí, mas ela se refere à árvore real enquanto uma representação. Então, observe, a gente está falando da questão de uma representação, certo? Pronto, vamos aí para a quarta questão, letra B, tá bom? Glória, quando estiver terminando a aula, for fazer a chamada, eu leio o teu texto, tá bom? Porque ele tá bem grande aqui. Mas não se preocupe, tá? Vamos aí para a letra B. Estabeleça relações entre a árvore da foto e a árvore de uma representação mental. Como eu falei para vocês, sempre quando a gente fala de fenômeno na filosofia, a gente está falando de ação da nossa mente ou da nossa consciência, não foi? Falei isso para vocês durante a aula. Tanto que tem bem na questão, ó, representação mental. Aí tem entre parênteses, fenômeno, ou seja, ação da nossa mente. Certo? Então, ele está pedindo para a gente estabelecer relações entre a árvore da foto e a árvore de uma representação mental. Ambas são representações, tá bom, gente? Só que uma é fotografia e a outra a gente vai colocar na nossa mente. Ou seja, quando eu falo, gente, árvore, cada um de vocês vão ter uma noção de árvore. Teoricamente, a maioria já vai pensar nessa árvore porque vocês acabaram de ver no livro. Tá? Mas outro vai pensar de uma árvore que gosta, outro vai pensar numa árvore que já tem em casa. Mas, enfim, cada um vai ter uma representação diferente da fotografia. Então, observe, ele está pedindo para a gente falar das relações, mas a gente também precisa falar das diferenças. Porque a fotografia, ela está falando de um IP amarelo. Mas, da representação mental, cada um de vocês vai ter uma representação diferente, certo? De árvore. Então, eu coloquei aí para vocês na letra B. Assim como a foto é uma representação da árvore real, ou seja, ela está representada, né? A árvore real, ela está representada na foto, tá? O fenômeno, ela é a representação mental da árvore, ou seja, a ação da nossa mente de pensar em algo ou em alguma coisa. Sempre lembrem disso, tá bom? Portanto, a representação mental, ou o que parece na mente, também é muito diferente da árvore real, mas de alguma maneira se remete a ela. Então, é isso a relação, tá bom? Porque a fotografia, ela está tratando de uma foto, certo? De algo que é real, que é a árvore, esse IP amarelo, e a nossa mente, ela também trabalha a representação de uma determinada árvore, certo? Então, ambas estão representando algo, entenderam? Quem não quiser colocar o texto todo, só coloca. Ambas estão representando uma árvore. Só isso, é porque eu escrevo demais. Tá? Tranquilo, gente? Sim? Então, vamos aí. Só vocês lembrarem, gente. Eu falei para vocês na aula passada. Se eu falasse, gente, cada um traz uma garrafa. Eu lembro que eu falei da garrafa, para não ficar sorrindo. Olha vocês sorrindo aqui de mim. Quando eu falei da garrafa, que eu falei, gente, se eu pedisse para cada um de vocês, gente, tragam amanhã uma garrafa. Vocês iam pensar, né? Deixa eu ver qual garrafa eu vou levar para a escola. Então, tá vindo na mente de vocês a ideia de uma garrafa. E cada um de vocês vão trazer uma garrafa diferente. Então, isso é representação da mente de vocês, certo? Vocês estão atuando de acordo com a mente de vocês. Entenderam, gente? Posso ir para a quinta questão? Sim. Pronto, quinta questão. Criar. Tem uma coisinha do livro de vocês que é assim, o livro de vocês de filosofia, ele faz vocês refletirem.
faz vocês desenharem, faz vocês fazerem questões de matemática, faz vocês fazerem questão de português, é uma misturada toda, né? Que é exatamente o objetivo da filosofia, a gente é deixar todo mundo doido. Eu amo a filosofia por conta disso. Tá? Que é fazer mesmo todo mundo ficar logo louco, né? Então vamos entrar aqui na questão, para vocês criarem um texto, certo? Tem aí, ó. O texto a seguir resume um pouco a teoria kantiana do conhecimento. Nele, o filósofo cria uma metáfora para explicar sua teoria, comparando o entendimento puro a uma pomba que permanece imóvel no vácuo. É necessário ar para que ela consiga voar, certo? Assim como é necessária a experiência sensível para que seja formado o conhecimento. Ou seja, gente, quando vocês estão andando de bicicleta, primeira vez que vocês vão andar de bicicleta, lembrem quando vocês eram pequenininhos, a primeira vez que foram andar de bicicleta. Vocês vão cair, vocês vão ter a experiência de pegar a bicicleta, de saber que você precisa movimentar o pé ou empurrar, né? Mas vocês precisam movimentar a bicicleta. Então, vocês vão precisar da experiência do contato com a bicicleta, não é? Saber que vocês podem cair, ou seja, a mesma coisa da pomba, ela precisa do ar para voar e ela também precisa do contato com a experiência para ela adquirir conhecimento. Com a experiência, ela talvez caia na primeira vez, depois ela vai observar que ela tem asas, que ela pode utilizar aquilo ali para voar. Então, gente, observem, é a utilização do conhecimento que é o quê? A gente, na primeira queda, a gente observa que o quê? Quando eu for cair, eu preciso botar o pé para não cair, não é? Então, eu estou desenvolvendo a experiência junto com a razão. O meu conhecimento está dizendo, olha, Rara, se tu não botar o pé, tu vai cair, certo? Tu precisa ter o manuseio da bicicleta, você precisa pedalar, certo? Ou seja, movimentar as pernas para que aquela bicicleta ela ande, ok? Então, a gente está utilizando o conhecimento e a experiência, que é os nossos sentidos, tá bom? Entenderam? Não sei por que eu botei da bicicleta, porque tem um da pomba aqui, né? Mas lembrem dos dois exemplos. Com base nisso, crie uma metáfora que reúna a importância conjunta da sensibilidade e do entendimento da filosofia de Kant, ou seja, utilizar os sentidos, o empirismo e o racionalismo, certo? Pode ser na forma de frase, poema ou desenho, então vai ficar a critério da criatividade de vocês, tá bom? E aí tem um pequeno texto dele. A leve pomba, enquanto no livre voo, fende o ar do qual sente a resistência. Poderia imaginar-se que seria ainda muito melhor sucedida no espaço sem ar. Do mesmo modo, Platão abandonou o mundo sensível porque ele estabelece limites tão estreitos ao entendimento. E sobre as asas das ideias, aventurou-se no... Gente, a gente já estudou Platão? Vocês lembram? Acho que não, né? Porque tem um problema de... vocês já estão estudando filosofia agora. É a primeira vez que vocês estão estudando filosofia, né? Pelo menos a maioria. Eu acho que a gente só falou por cima no primeiro mês, que a senhora revisou os filósofos. Pronto, que eu trabalhei... A fundo, não. Foi. Eu lembro que o assunto foi igual para todas as turmas, porque eu tentei colocar um pouco o início da filosofia para vocês tentarem entender, né? Mas a gente não focou bastante sobre Platão, então eu vou até puxar aqui um pouquinho, tá? Bom, deixa eu ir aqui, ó, não sei que eu terminei. Além do primeiro, no espaço vazio do entendimento puro, não observou que por meio de seus esforços não ganhavam nenhum terreno. Bom, Platão, ele vai falar de dois tipos de realidades, que eu falei, mas foi resumido porque eu fiz só uma introdução com vocês, né, sobre a filosofia. Platão, ele utiliza da alegoria da caverna, que é o quê? A utilização de duas realidades. Platão, ele dizia que no universo existem duas realidades. A realidade sensível ou visível, que aqui está associada a Kant, que é o quê, professora? É o que a gente utiliza os nossos sentidos, tá bom? Só que para Platão, tudo que a gente utiliza os nossos sentidos, eles são enganadores. Eles são imperfeitos, eles são cópias da perfeição, preste atenção. Para Platão, a outra realidade é a realidade inteligível, é aquela que a gente utiliza a inteligência. Vocês estão vendo que tem uma relação com Kant? Platão, a gente está falando de duas realidades, realidade sensível ou visível, que é a que o empirismo vai utilizar, tá bom? Que Kant também vai defender. E a realidade inteligível, que a gente utiliza a nossa inteligência, que Kant também utiliza. Então, Platão, ele está parecido com Kant, ou melhor, Kant está parecido com Platão, porque Platão é primeiro que Kant.
tá bom? Então, observe, quando ele fala disso, Platão ele vai dizer, olha, tudo que é através dos nossos sentidos, ele é enganador. Por exemplo, vocês já aconteceu com vocês, de vocês encontrarem uma pessoa na rua e vocês falarem, ah, ali é minha prima, ou alguém conhecido. Você chega lá e trisca na pessoa, quando você trisca a pessoa vira, não é a pessoa que você achava. Ou seja, a sua visão, o seu sentido, ele enganou você, certo? Ou seja, Platão ele está falando que tudo que a gente utiliza, os nossos sentidos, eles são cópias. Cópias de quê, professora? Cópias da perfeição. O que é para Platão a perfeição? É o conhecimento. É aquilo que a gente vai utilizar a realidade inteligível. Então, preste atenção, ele dá como base a inteligência. Platão ele queria dizer que a gente precisa estudar, a gente precisa valorizar o conhecimento para a gente fugir do sistema que a sociedade impõe para a gente. Era isso que Platão estava falando. Por isso que ele coloca a alegoria da caverna, tá bom? Então, vocês precisam fazer um trecho aí que ilustra, né, a ideia de Kant de que não existe um entendimento sem sensibilidade, certo? Ou seja, a gente precisa do conhecimento, como também a gente precisa da experiência dos nossos sentidos, tá bom? Um ajuda o outro, certo? Ok, gente? Eu vi aqui que o Gui botou a resposta. A pomba, para conseguir voar, ela necessita do ar, portanto, se ela estiver no vácuo, ela não conseguirá, certo? Assim como a pomba, para conseguirmos ter conhecimento de algo, precisamos da sensibilidade e do entendimento, ou seja, o conjunto de ambos, né, das duas correntes filosóficas. Tá corretíssimo, tá bom, Gui? Certíssimo. Certo, gente? Então aí vocês precisam fazer ou um poema, que ele colocou aqui, né? Poema, frase ou desenho. Seria massa também, tá? Vocês trabalharem com desenho. Tá? Ok, gente? Vou fazer a chamada aqui, né? Ó, a sexta questão, se vocês observarem, é para vocês verem erros lógicos, né? Por isso que eu falei para vocês que a filosofia trabalha português, trabalha tudo aí misturado, né? Porque isso era para vocês estudarem mais em português, né? Mas a gente responde rapidinho na próxima aula, certo? Mas são coisas que não vai cair na prova de vocês, tá bom? Já coloquei até o slide aqui, qualquer coisa depois vocês printam aí, tá bom? Quem quiser copiar as respostas, certo? E aí, na próxima aula, eu vou enfatizar bem nesse refletindo sobre o texto com vocês, tá bom? A gente responde rapidinho. Então, eu quero que, por favor, vocês leiam, tá bom? Esse texto, quem não respondeu as questões, que aí, na próxima aula, eu vou ler ele rapidinho e a gente responde, tá? É pequenininho. Certo, gente? Deixa eu fazer aqui a chamada de vocês. Ana Caroline. Ana Clara. Ana Lívia. A Nádia. Antônio. Presente. Camille. Christian. Presente. Gabriel. Gisele. Guilherme. Presente. Presente. Heitor está presente também. Yasmin Feitosa. Presente. José Vitor. Caio Vitor. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maísa. Presente. Otto. Vitor Augusto. Yasmin Barros. Vou para o oitavo B rapidinho aqui. Ana Maria. Cauã. Davi. Gabriela. Davi está presente. Bem no chat. Gabriela não. Glória. Isabela. Presente. Jorge. José Vitor. Júlia. Presente. Cauã.
Ó, esses assistem minha aula, viu? Tem uns que demoram para responder. Vocês estão almoçando. Maria Eduarda. Maria Isabelle. Eu tenho- Maria Eduarda está presente. Presente. Matheus. Milena. Raimundo. Presente. Renata. Ronald. Presente. Sofia. Presente. Vitor Emanuel. José Vitor. Pronto. Tia, Ana Pronto. Carolina do A está presente. Aham, eu coloquei aqui. Bom, gente, então, até sábado, né? Nossa aula de história, façam as questões. Tchau. Bom almoço. Tchau, cuidem. tchau. Bebam bastante água, viu, minha gente? Eu tô com trauma de pedra no rio. Viu? Beijo, beijo e se cuidem. Tchau. Tchau. Ah, obrigado. Tchau.